Olá, irmãos, graça e paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a terceira casa de Israel, de uma maneira bem resumida mesmo. Não que eu tenha falado de maneira mais detalhada em vídeos passados. Eu não falei com muitos detalhes. Eu já falei sobre esse assunto no canal, mas não falei com muitos detalhes. Hoje que eu estou retomando o tema, tá? E não vai ser também com muitos detalhes, é só para os irmãos irem meditando, aceitando a ideia e vendo que essa ideia realmente é bíblica. O que é a terceira casa de Israel? Tem escrito na Bíblia? Não tem. Assim como muitas coisas não está escrita de maneira literalmente, mas a ideia está lá, explícita ou implícita, né? Depois que você estuda, está lá explícito. Terceira casa de Israel, ela é a soma das duas casas de Israel unidas. Lembra que eu já falei sobre isso? Três casas. Não é que é casa de Israel, casa de Judá e uma outra casa. É a terceira casa de Israel. É só um termo usado, uma expressão usada para falar da unificação. Alguns irmãos entenderam que quando eu falei terceira casa de Israel, eu estava me referindo às nações que vão restar. Não é isso daí. Embora se você mudasse as peças, né, mudasse a sequência dos fatos, daria para ser usado assim, né? Se pensar que as duas casas de Israel elas se unem e a terceira casa é as nações que restam. Daria para fazer assim, mas não é assim que veio na minha cabeça, não é assim que está na minha mente. O que está na minha mente é o seguinte: primeira casa de Israel eram as 12 tribos unidas, literalmente, os 12 filhos de Jacó, que foram gerando filhos, e aí entraram na primeira aliança com o Senhor por intermédio de Moisés. Primeira casa de Israel, Jacó, né? Isso daí é o que a palavra mostra, em vários textos. As 12 tribos recebendo o nome de casa de Israel. Depois, futuramente, lá no tempo de Salomão, Deus divide as 12 tribos em duas casas. E ele chama as 10 tribos de casa de Israel. As duas ele chama de casa de Judá. Aí dividiu em duas casas. Mas ele promete pelos profetas unir de novo. E quando ele une, ele não vai unir as 12 tribos sendo somente um povo separado da igreja. Ele vai colocar os gentios dentro das 12 tribos, por intermédio da casa de Israel, e aí tudo vai ser convertido em coisas espirituais. Circuncisão espiritual, tabernáculo de Deus espiritual, casa de Deus espiritual, sacrifícios espirituais oferecidos a Deus, tudo espiritualmente. E aí essa parte espiritual são pessoas que fazem coisas na prática de vida, literalmente. Só que o assunto agora é convergido para o lado espiritual, entendeu? Não anula o literal, mas é a realidade das sombras. Ou seja, pega as duas casas e une, aí tem a terceira casa, seria o terceiro tempo. A terceira casa seria a primeira casa novamente, ou as duas unidas. Seria a primeira casa, como era no princípio, só que agora no modelo da nova aliança. Agora, homens de povos, línguas e nações fazendo parte de um sacerdócio, como Deus queria que fosse no princípio. Ele queria que todas as tribos fossem sacerdotes. Não todos os homens de todas as tribos. Isso não. Mas ele queria que todas as tribos tivessem sacerdotes do Senhor. Aí tem uma outra questão que talvez vocês não conheçam. Mas só os primogênitos das tribos, os primeiros filhos gerados, seriam sacerdotes do Senhor. Mas aí aconteceu toda aquela questão das tribos que pecaram e não quiseram se arrepender. Então Deus chamou a tribo de Levi, da linhagem de Arão, para serem sacerdotes. Mas antes não era assim. Ele queria que todos os primogênitos, todos os primeiros filhos de todas as tribos fossem sacerdotes. Agora, os filhos que não eram primogênitos não seriam sacerdotes do Senhor. E essa questão de primogênito, na antiga aliança, seria basicamente por sorte, né? Quem nasceu primeiro, sorte falando na linguagem humana, né? Porque Deus sabe quem é que vai nascer primeiro. E ele pode até designar isso, escolher isso. Então, quem nasce primeiro, nasce com direito de sacerdócio, de todas as tribos. Era isso que Deus falou. Não estou pondo os textos aqui, eu estou resumindo a ideia. Quem nascesse primeiro teria o direito de sacerdote de todas as tribos. Quem nascesse depois já não seria sacerdote. Na nova aliança não tem essa questão de nascer primeiro, de sorte. Aí é o novo nascimento. Novo nascimento para homem, para mulher, de qualquer povo, língua ou nação. Olha como o Senhor é grande. Mas no Antiga Aliança ele queria trabalhar num modelo de sombras.
Só que esse modelo foi afetado pelo pecado, então ele partiu para um outro modelo, que é usar a tribo de Levi da linhagem de Arão para sacerdote. E isso, ele até, vamos dizer assim, ele tacou na cara do povo. Ele colocou testemunhos lá dentro do tabernáculo para mostrar que ele não queria assim. Então, tanto o modelo 1 como o modelo 2, ele vai usar como tipos da nova aliança. O modelo 1, que parece que foi desprezado, Deus queria que as 12 tribos, os primogênitos de todas as 12 tribos fossem sacerdotes, aí o pecado veio e afetou isso, parece que o modelo foi desprezado. Não, esse modelo é usado como figura para a nova aliança. E também o segundo modelo, o segundo formato também é usado. Talvez você não conheça isso. E se você não conhece isso e realmente quer ver isso fundamentado na palavra, deixa no comentário, que eu vou fundamentar isso com textos. O que eu falei aqui é Bíblia pura, é livro da lei puro, tá bom? Não é por acaso que o escritor de Hebreus usa lá no Novo Testamento, lá em Hebreus 12, falando, vocês não chegaram ao Monte Sião, e sim ao Monte Sinai. Ao contrário, vocês não chegaram ao Monte Sinai, e sim ao Monte Sião, a igreja dos primogênitos, e pôs no plural, arrolados no céu. Porque Jesus, ele é o primogênito, mas ele é primeiro o unigênito, depois o primogênito. E como tem muitos filhos semelhantes a ele, o pai quer muitos filhos semelhantes a eles, aí fala primogênitos, não quem nasce primeiro por uma questão de sorte, mas agora quem nasce de novo. Isso é muito lindo, irmãos. E faz parte do assunto aqui que eu estou falando. Então, irmãos, separei aqui alguns textos para a gente ler, e os textos eu não vou pôr na tela, só vou pôr a referência, você lê em casa, tá bom? Ezequiel 36, do 19 ao 30. Ajuda a gente a entender essa ideia. É uma leitura um pouco grande, mas eu vou tentar ler rápido, tá bom? Diz assim, presta atenção. Espalhei-os entre as nações, foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Ele está recapitulando a história antes de fazer algumas promessas. E chegando as nações para onde foram, profanaram meu santo monte, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Aí Deus diz no verso 21, mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, olha só, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Irmãos, que faço isto o quê? O que ele vai fazer no contexto? Ele vai recuperar todo o perdido. Ele vai restaurar tudo que estava sendo arruinado. Vai ter até textos de falar de restauração de cidades, de coisas que é o governo do milênio. E ele fala, não é por amor de você que eu faço isso. É pelo amor do meu santo nome. Mas aqui ele está falando com um povo que profanou o nome dele. E tudo que ele faz hoje, e tudo que ele promete fazer, é por amor ao povo dele, à igreja. Ele não vai falar isso daqui para a igreja. Mas olha só o que o Senhor está fazendo aqui. Presta atenção. Verso 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Nós não estamos profanando o nome do Senhor no meio das nações. Claro que tem pessoas hoje que estão profanando sim, e vai fazer parte desses daqui. É um sacerdócio rebaixado. Até pessoas da nova aliança terão o seu sacerdócio rebaixado. E é um assunto extraordinário da palavra de Deus, porém desconhecido ainda. Aí Deus fala, eu vou reivindicar a santidade do meu nome, o qual profanaste no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. E essa questão de Deus reivindicar a santidade do nome dele é a obra que ele vai fazer em Ezequiel 38, no meio de Gog e Magog. Aí envolve as duas testemunhas e todos os sinais que elas vão fazer e o mundo vai ver. E todas as nações vão ficar pasmadas. Os ímpios perecerão, as nações que não se curvarem à besta vão para o deserto junto com a igreja, vão ser poupadas, livradas, mas vão ser regidas. Não vão ter os seus corpos transformados. Irmãos, tanto é que lá em Ezequiel 38 ele fala, 39 também, que ele vai santificar o nome dele. É um capítulo
que eu estou lendo aqui e já sei o que está no 38. É um contexto, entendeu? E você pode ler a partir do Ezequiel 36, 37, 38, 39, é um capítulo só. Mas você pode ler até a partir do 34, se quisesse. Se fosse encontrar uma perícope, sabe? Um assunto. Está dividido por capítulos aqui, mas a ideia de 38, 39 começa no 36, por assim dizer. Aí no verso 24 diz: Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei a vossa terra. É promessa de restauração. E aqui parece que ele está falando da casa de Israel, parece que ele está falando da igreja, né? Mas presta atenção, o que o Senhor vai armar aqui? Ele vai profetizar o sacerdócio rebaixado, e através do sacerdócio rebaixado, ele vai profetizar o sacerdócio glorificado. O que ele iria provar aos corações do futuro é o seguinte: a igreja iria entender o sacerdócio glorificado, mas iria ficar um pouco perdida na questão do sacerdócio rebaixado. Mas ele iria dar oportunidade para ser explicado isso, né? Como está acontecendo agora. Porque presta atenção, verso 25: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei entre vós o meu espírito, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aí você vai falar, é para a igreja. Irmãos, a igreja participa disso. Mas aqui, o sacerdócio rebaixado, que estará no milênio sendo regido pela igreja, também participa disso. Quem não participa disso são as nações que restam. Aqui tem 3 grupos. Na verdade tem 4. Os ímpios destruídos. 2. As nações que restam. 3. O sacerdócio rebaixado. 4. A igreja glorificada. Tem 4 grupos aqui. E sim, as nações que restam vão ser regidas pelo Senhor. Elas vão receber o Espírito do Senhor. Vão ganhar um novo coração. Mas não vão ser sacerdotes. Entendeu? Vai ter um sacerdócio rebaixado sobre elas. No decorrer do milênio, quando chegar no fim, a história pode mudar. Porque Deus é poderoso para pegar muito das nações, dentre as nações que ficaram e que não vão se curvar ao diabo depois dos 1000 anos, vão ser testadas e provadas, e muitas vão ser aprovadas e podem fazer parte de um sacerdócio, entrando no 8º dia, coisa que para a gente agora é um pouco desconhecido, né? Porque fala de eternidade, e Deus pode nos surpreender com grandes coisas. Mesmo assim, haverá hierarquia sempre. Só que ele pode glorificar as nações, como nós estaremos glorificados, e ainda aumentar o nosso nível de glória. Ele pode fazer isso. Porque tudo que nós conhecemos de Deus até no milênio ainda vai ser pouco. Deus não vai esgotar o seu conhecimento para os seus santos no milênio. Nós vamos continuar conhecendo o Senhor e as grandezas das obras dele na eternidade. Entendeu? E aí no verso 27 diz assim: Porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Texto que fala para a igreja em Apocalipse 21, quando a Nova Jerusalém desce do céu. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e ele será o seu Deus e ele será o seu povo. É claro que aqui tem que estar falando coisas assim. Mas olha só, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Sacerdotes glorificados não vão comer. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebeis o opróbrio e fome entre as nações. Aqui está falando para o sacerdócio rebaixado. A igreja está aqui, na ideia. Mas lembra, o Senhor Jesus, ele deu uma grande luz no Novo Testamento para a gente entender isso. Verso 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das abominações. A igreja glorificada não vai sentir nojo de si.
O Senhor Jesus fala que não haverá lembrança das coisas más. Não que a igreja não vá lembrar, mas ela não vai ter esse sentimento de culpa, de perda. Quem vai ter esse sentimento aqui é o sacerdócio rebaixado e também as nações. Aí no verso 32 ele quer provar que ele não está falando aqui diretamente para a igreja, mas a igreja participa de muitas coisas aqui, mas não disso daqui. Não é por amor de vós, repetiu a segunda vez, fique bem entendido que faço isto, diz o Senhor Deus, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Isso daqui é trabalho para as nações, sobre o governo do sacerdote rebaixado, sobre o governo dos glorificados, sobre o governo de Cristo, sobre o governo do Pai. Aí é até o 30. Acho que passamos, né? Mas olha só, vamos continuar lendo. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Disse-á, essa terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e arruinadas, estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que estiverem restado ao redor de vós, saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava abandonado, eu, o Senhor, o disse e farei. Verso 37. Ainda diz o Senhor Deus, isso é o que vai começar a acontecer após o entendimento ser restaurado. Primeiro Deus restaura o entendimento, depois Deus começa a restaurar as obras boas, aí ele restaura o poder da igreja, e aí as coisas começam a ser restauradas, todas as coisas começam a ser restauradas e aí começa a nascer o Elias na terra. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que eu seja solicitado pela casa de Israel, que lhes multiplique eu, os homens, como um rebanho de santos, e rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos e de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Entendeu até aqui? Bacana, né? Essa leitura dupla. Você está lendo aqui, falando das nações, é óbvio, mas agora você está lendo Deus falando para um sacerdócio rebaixado e para uma igreja glorificada. Isso é conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Isso daqui que eu falei, irmãos, é apenas um capítulo que mostra esses detalhes. Mas na verdade tem muitos textos que eu vou aí soltando de vídeo em vídeo e aí num tempo certo, quando Deus programar certinho, preparar certinho, aí a gente faz uma live cheio de linha do tempo com muito mais argumentos, tá bom? Eu vou pondo de pouco a pouco. Tem vários textos em vários profetas onde você vê alguns mistérios semelhantes a esse. E na verdade vai fundamentar a mensagem toda, né? Porque a palavra não pode se contradizer. Em Mateus 22, do 28 ao 30, você vai ver o Senhor Jesus sendo questionado pelos saduceus a respeito da ressurreição, e o Senhor Jesus envergonha eles com o livro da lei e ainda diz, vocês erram por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí ele diz, e nós acreditamos porque ele diz, mas às vezes a gente fica perdido, né? Tem fundamento no que ele falou? Nos profetas? Tem. Ele diz assim, os que forem achados dignos de alcançar a ressurreição, não se casam e nem se dão em casamento, mas serão semelhantes aos anjos do Senhor, aos anjos de Deus. Da onde o Senhor Jesus tirou isso? Que não se casam e nem se dão em casamento. Porque nas Escrituras, quando Deus fala da restauração da casa de Israel, e está falando da restauração da casa de Israel com a casa de Judá, e profetizando o milênio, e profetizando esse povo restaurado, regendo as nações, você vai ver que eles estão comendo e bebendo, e plantando e edificando. E não tem como converter esses textos para a parte espiritual. Porque quando é convertido para a parte espiritual, nós temos ali um contexto que nos prepara para isso. Oséias 1, né, quando fala, a casa de Israel e a casa de Judá subirão da terra, porque grande é o dia que Deus semeia. Aí Deus está falando de semente, de subir da terra como uma plantação, e relacionada ao povo, e aí sim tem conversão para o lado espiritual, né? Como nós vamos ser plantados
e colhidos pelo Senhor. Mas quando o Senhor disse, vós edificareis, plantareis e bebereis do vinho e comereis, aí ele está falando de coisa literal e não se aplica para a igreja, entendeu? Então, as Escrituras falam isso. As Escrituras mostram que tem um povo que vai ser chamado de casa de Israel, vão ser sacerdotes rebaixados no milênio e vão comer e vão beber. A prova disso está em Ezequiel, do capítulo 40 ao 48. Mas a Escritura também mostra um povo que é glorificado e não precisa de comida e bebida, nem de ar para respirar, semelhante aos anjos. Não estão debaixo mais do sol, da lua, das estrelas. Não estão no tempo. Eles já são eternos, reinando sobre pessoas que estarão no tempo ainda, porque quando chega no 8º dia acaba o tempo. É isso que a Escritura mostra. E o poder de Deus? O poder de Deus está em tornar todas essas coisas realidades. Esse é o poder de Deus. E Jesus fala para os fariseus e saduceus, vocês erram por não conhecerem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Zacarias 12, do 1 ao 3. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Ele quis chamar a atenção para os dias da criação, percebeu? Pegou ali do 1 até o 6. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. E contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto os cavalos, e aí por aí vai. Você vê que ele está profetizando algo aqui de Jerusalém, né? E aí quando chega do 8 ao 14, diz assim: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, e como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram. Olha que texto impressionante. Eles vão reconhecer o Senhor Jesus, o que eles negavam. Mas não vai para o lago de fogo. Eles não estão sendo destruídos. E existe explicação do porquê. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por aquele que se chora amargamente, como se chora por um primogênito. Jesus é o primogênito. E eles vão chorar como quem chora por um primogênito. O que significa isso? Chora quando morre, quando perde. Quando uma mulher está grávida e perde o filho. Ela chora, não é? E aqui está falando de um primogênito que morre. Só que eles não reconheceram. Vão reconhecer no fim. E porque vão receber espírito de graça e de súplica. Por que o Senhor vai dar espírito de graça e de súplica para eles? Porque eles não, nesse tempo aqui, eles não estão reconhecendo o Messias, mas eles não vão aceitar o governo da besta. E muitos dentre eles vão até morrer por isso. Lá em Zacarias 14, diz que a cidade será tomada, metade da cidade será tomada, o anticristo vai estar lá, mas a outra metade o Senhor não vai deixar tomar. As mulheres serão forçadas, violentadas, vai ter cativeiro, vai ter tudo isso. E ninguém vai poder socorrer Jerusalém, a não ser aquele que eles não reconheciam. Mas por eles sofrerem as consequências de não se adaptarem ao sistema, o mundo todo vai estar contra Israel. Mas Israel depende do sistema do mundo. Ainda que eles tenham tanta tecnologia e autoridade nessa parte, as nações vão se opor contra eles. Querem tomar a terra deles. E não vai ter ninguém para socorrer eles. É o que Deus fala por intermédio de outros profetas, né? Aí diz no verso 11: naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte.
a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Está vendo que é um pranto de arrependimento, como por um filho unigênito? Aqui se cumpre o que nós lemos em Ezequiel 36. Eles vão sentir nojo deles mesmos. E Deus fará toda a restauração quando o Filho vier e colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, não por amor a eles, mas por amor a nós, que reconhecemos a Ele, fizemos atos e obras de sacerdotes da nova aliança, intercedemos pelos santos, ensinamos a palavra, estamos preparando o azeite de ouro, para que no final esse azeite de ouro sobre as duas testemunhas alimente toda a menorá. Então é por amor de nós ele faz isso, mas não por amor a esses. Mas esses, como Deus é muito justo e grande em misericórdia, vai deixar com que eles entrem no milênio, como sacerdotes rebaixados. Aonde que vai estar a explicação de tudo isso? Em Ezequiel, do 40 ao 48. E aqui está a jogada final, que eu quero falar para vocês. Presta atenção. Nós temos que ler Zacarias 14, é inevitável. E eu vou dar uma corrida aqui, para a gente fechar o vídeo. Diz assim, 14 do 1 ao 5. Eis que vem o dia do Senhor, em que todos os seus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que estão de frente de Jerusalém para o Oriente. Verso 5. E fugireis pelos vales dos meus montes, porque... Verso 5, parte B do texto. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Olha a vinda do Senhor. Verso 9. Olha como é o reino mesmo sendo estabelecido. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Hoje tem muitos senhores e muitos nomes. Aqui um só será o Senhor e um só será o seu nome. Uma só língua será restaurada na terra, as nações aprenderão a língua do Senhor, ou pelo poder de Deus, ou por ensino, aí fica na decisão do Senhor, porque assim como o Senhor tem o poder para confundir as línguas de uma hora para outra, ele tem o poder para unificar tudo de uma hora para outra. Porque não vai ter nações falando várias línguas no reino do Messias, isso não faz o menor sentido. O porquê que existe várias línguas hoje? Foi para atrasar a edificação da Grande Babilônia. Foi para isso. Mas agora a inteligência artificial, a tecnologia recupera isso. As nações começam a se comunicar umas com as outras, mesmo sem aprender a falar. Fora as pessoas que já aprenderam a falar e são intérpretes. E aí avança a edificação da Grande Babilônia, a qual o Senhor vai derrubar com pedras. Sétima taça da ira de Deus. Entendeu? Várias línguas não é propósito do Senhor. Uma língua só, um só Senhor, um só povo é propósito do Senhor. E aí, no verso 14 diz: Também Judá pelejará em Jerusalém e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas. Ouro, prata, vestes de grande abundância. Para que o Senhor quer ouro, prata e vestes para os seus santos glorificados? Ele não quer para os seus santos glorificados isso. Mas ele fala não somente aqui, como também outros profetas, que as nações trarão as suas riquezas para Jerusalém. Porque lá estarão o sacerdócio rebaixado. E segundo Ezequiel do 40 ao 48, lá na altura do capítulo 42, 3 e 4, os sacerdotes do Senhor, e aquele tempo é tempo de milênio. Não tem como inventar nada de Ezequiel do 40 ao 48. É tempo de milênio. Os sacerdotes do Senhor devem cortar o cabelo como convém, deve se vestir de uma maneira que não venha suor sobre eles, deve se casar com pessoas virgens, etc, etc, etc. Do 15 ao 21. 16. Vamos ler o 16.
Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o rei. Vê que o Senhor falou aqui de um grupo, de novo vai aparecer os 4 grupos. Os ímpios são destruídos, os sacerdotes rebaixados choram como por um filho unigênito. Aqui tem as nações que restam, e aonde está a igreja? Está vindo com o Senhor. Então virá o Senhor com todos os seus santos. Verso 5. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. O Senhor já acabou de revelar aqui que a festa dos tabernáculos é o milênio. Se alguma família da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, não cairá sobre ela a chuva, virá a praga com que o Senhor ferirá todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Cetro de ferro. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será grande a campanha dos cavalos. Naquele dia será gravado na campanha dos cavalos: Santo ao Senhor, santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Presta atenção nisso, irmãos. Isso é palavra e você tem que acreditar. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá cananeu na casa do Senhor dos exércitos. Como que terminou o profeta Zacarias? Falando de panelas e de sacrifícios sendo feitos no milênio. Não pelos glorificados. E não para pecado deles. Porque o pecado nos santos, na igreja, será aniquilado de uma vez por todas. Mas os sacerdotes rebaixados terão que fazer sacrifícios. Olha só, Ezequiel do 40 a 48 fala a mesma coisa. Mas o que acontece no nosso meio? A igreja não aceita a ideia de que no milênio haverá sacrifícios literais, porque o escritor de Hebreus deixou bem claro que sacrifício não pode aperfeiçoar a consciência. E o Filho de Deus fez sacrifício, não resta mais sacrifício. Só que o escritor de Hebreus está tratando de um tema referente ao nosso tempo. E no nosso tempo, fazer sacrifício pelos pecados é uma afronta contra o Filho. Templo literal, hoje, depois de Cristo, é uma afronta contra a obra de Cristo. Porque a palavra diz que nós somos o santuário de Deus. Então nós somos o santuário, oferecemos sacrifícios ao Senhor. Então não tem nada disso nesse nosso tempo. No milênio, o Senhor vai fazer uma restauração de todas as coisas e vai trazer a antiga aliança como ela deveria ser feita no tempo do milênio, para vergonha dos sacerdotes rebaixados e para as nações aprenderem a palavra de Deus em 3D. Nós temos a dispensação da antiga aliança, onde tinha sacrifício pelos pecados num templo literal, mas eles não faziam como deveriam ser feito. Poucas foram as vezes que realmente eles faziam aquilo que ainda não era a vontade plena do Senhor, porque tudo apontava para o Filho e para o seu corpo, mas poucas as vezes em que eles faziam corretamente. Na maioria das vezes eles faziam de maneira errada e o Senhor levanta profetas para denunciar isso, principalmente Malaquias. Entendeu? Então nem o literal eles faziam corretamente. Poucas foram as vezes, por intermédio de Davi, por intermédio de Salomão, até por intermédio de Josué, os sacrifícios foram feitos de maneira agradáveis a Deus. Cheiro suave, não porque ele gosta de cheiro de carne, ou porque ele gosta de rios de azeite. Ele fala, rios de azeite não podem mudar as minhas posições contra vocês. Eu como carne por acaso? Junta tudo isso e vão comer carne, eu não como carne. E que cheiro suave é o que ele sentia? Era o que ele via no Filho no futuro. Então, no milênio, as nações vão comer carne, vão matar animais. Vai ter isso daí ainda no milênio. Elas não vão comer só frutas e legumes.
vai ter carne para comer para as nações. E já que vai matar os animais para esse propósito, os animais vão ser mortos não como é morto hoje, para abastecer os açougues, as indústrias, essa matança horrível. No Antigo Testamento tinha muita matança, mas era para um propósito do Criador. Deus fala com os animais. E quando Deus fala com os animais, eles obedecem. Deus fala com leões e eles obedecem. Deus fala com urso, Deus fala com peixe, Deus fala com qualquer tipo de animal e eles obedecem. Deus fala com os corvos. Entendeu? Mas tudo vai ser feito de uma maneira preparada e agradável ao Senhor. E já que vão comer carne, não vão comer carne como se come hoje, fazer churrasco. Eles vão comer no temor do Senhor. Então o Antigo Testamento e o Novo Testamento vão estar juntos em 3D. Nós vamos ver a Bíblia em 3D. Tudo que os sacerdotes vão ensinar, não vão ensinar com a Bíblia para apenas ser imaginado. E ninguém vai fazer filme. Não vai ter filme para a gente ver nas imagens como que era. Vai ser na nossa frente, 3D. E não vai ser uma afronta contra o Filho de Deus, porque o próprio Cristo estará glorificado. Isso vai ser para ensino e temor das nações. Entendeu? Sim, para sacrifício para pecados. Sim, vai ser para isso. Porque está escrito em Ezequiel. E Zacarias acaba dessa maneira e ninguém pode pegar e inventar as coisas dizendo a panela significa o nosso corpo. A carne significa, deixa eu ver, sabe, para dar um sentido para a coisa. E ainda que a pessoa tente fazer essa loucura em Ezequiel 14, ela admitir que ela não entende, tudo bem, ela admitiu, não entendo. Mas a pessoa querer dizer que entende e inventar as coisas, aí é feio, aí é errado. E Ezequiel do 40 a 48 é pior ainda, porque lá tem detalhes sobre detalhes e medidas de altar e de sacrifício e tudo. Só que aí a igreja não entende que esse é o sacerdócio rebaixado e não entende o motivo e os propósitos para isso. Isso vai ser explicado para vocês, entendeu? Deus vai fazer uma restauração incrível de tudo. E é claro, a igreja não vai estar debaixo desses sacrifícios, as nações vão estar, mesmo com o Filho de Deus sobre a terra. E elas vão saber que aquilo não aperfeiçoa a consciência, mas aquilo traz ensinamento. É como se fosse um memorial para falar das coisas do Senhor. Isso, irmãos, é o que eu consigo ver, entendeu? Não quero dizer que quem pensa diferente disso daqui está errado, é herético, porque é um assunto realmente complexo, mas eu não vejo alternativa para isso e conheço muito bem a carta de Hebreus. Na verdade, eu tenho ela memorizada na cabeça, então não precisa de ninguém pôr texto de Hebreus para mim. Eu conheço a carta memorizada, tá bom? E aí a gente continua a explicação desses mistérios em vídeos futuros. Pode deixar os comentários, eu não vou exigir que você entenda tudo através desse vídeo, que realmente é assunto complexo, tá? Mas deixa os comentários educadamente e vamos conversando, vamos estudando mais, que eu tenho certeza, para mim, que essas coisas serão assim. E será tudo glória para o Senhor, tá bom? Irmãos, é isso daí. Verifica a inscrição no canal, deixa o joinha, tá bom? E a gente se vê nos próximos estudos, tá? Fiquem todos na paz do Senhor, um abraço.